Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e repercutir aí as últimas notícias do nosso Vascão. Nesse vídeo eu queria trocar uma ideia com vocês o seguinte: você tá satisfeito aí com a movimentação do Vasco no mercado da bola, os nomes que estão sendo cogitados? O Vasco até o momento anunciou aí 3 reforços de forma oficial, né? O Pedro Raul, o De Luca e também o Léo. Você tá satisfeito com isso? Quando você olha pra dentro do campo, as opções que o Vasco tem, claro que é muito cedo, o Vasco tem que estar pronto lá em abril, né? A gente não vai ligar muito aí pro campeonato carioca, principalmente depois dessa papagaiada toda aí que os rivais fizeram, o rival fez, né? O Flamengo. Então a gente tem que pensar realmente aí no Campeonato Brasileiro. Claro que a gente tem um jogo muito importante ali em fevereiro, ou pode ser no início de março, na Copa do Brasil, na primeira fase da Copa do Brasil. Então você já tem que ter um time ali meio que pronto, né? Pra não dar azar, que são jogos aí que realmente tudo pode acontecer, uma partida na casa do adversário, campo ruim. Então o Vasco já tem que estar com um time ali preparado para passar dessa fase, dessas fases iniciais aí da Copa do Brasil. Família vascaína, dentro disso, dos reforços que já foram anunciados, tem uma situação aí que o Vasco está atrás, principalmente dos jogadores sul-americanos. A gente vai pontuar aqui porque vejo que nesses jogadores o Vasco imagina aí, dentro do que o Paulo Brax falou, que não vai ter pacotão de reforços, e também a informação aí do Atenção Vascaíno, que o Vasco pensa em contratar de 5 a 7 jogadores. Eu acho que é importante esses jogadores sul-americanos aí para aumentar o nível técnico do Vasco. E se trata aí do zagueiro Alex Duarte, né? Segundo as informações, o Vasco teria tentado uma contratação por empréstimo, com valor fixado ao final desse empréstimo, mas agora a informação que a gente viu aqui, o Vasco não tentou nenhum contato ainda, vai fazer uma proposta agora. A pedida do Cerro Porteño foi em 5 milhões de dólares, né? A informação é que o Vasco não vai chegar nesse valor, mas vai tentar aí fazer uma proposta que possa agradar o Cerro Porteño, o jogador e o staff, para ele vestir a camisa do Vasco em 2023. Eu vou levar o jogador para dentro de campo agora, né? Quando você imagina aí as contratações oficiais e as que estão perto, que é o caso do Lucas Piton e o Léo, que chegou aí para jogar provavelmente na zaga pela falta de opção que a gente tem hoje. O Vasco precisa de um zagueiro pelo lado direito. Eu, nesse momento, em respeito à opinião de quem discordar de mim, eu não vejo Ulisses, eu não vejo Miranda, eu não vejo o Zé Vitor para segurar a bronca de ser zagueiro do Vasco em 2023 titular. Então o Vasco precisa reforçar esse setor pelo lado direito. Então o Alex Duarte pode chegar para jogar do lado do Léo, né? O Léo seria aí o zagueiro pelo lado esquerdo, porque a gente já tem o Anderson Conceição, que, porra, não dá para jogar pelo lado direito, muito mal ele joga pelo lado esquerdo, imagine pelo lado direito. Então o titular seria o Alex Duarte, o Léo e também o Lucas Piton pelo lado esquerdo. Então essa função de zagueiro, cara, é muito importante para chegar no Vasco. Se você pegar aí os últimos anos do Vasco, principalmente os anos que a gente caiu, o Vasco tem times que tomam muito gol. Ter um sistema defensivo forte é muito importante. Então, nesse momento, o Vasco está perto de acertar aí o lateral esquerdo, que é o Lucas Piton. Já acertou com o zagueiro pelo lado esquerdo, que provavelmente vai ser o titular. Então, falta aí lateral direito, zagueiro pelo lado direito e goleiro. São 3 posições aí muito importantes, família vascaína. Um outro setor também que a gente já estava aí falando, né? Eu não conheço o jogador, mas vi os comentários, vi agora algumas análises, outros jornalistas falando, torcedores comentando aqui no vídeo que seria uma excelente contratação. É uma função, cara, que o Vasco precisa demais, que é o jogador pelo lado de campo. Ele joga pelo lado direito, tem a perninha esquerda ali, né? Constrói muito bem, rápido, tem a jogada individual, que é o Luca Orediano. A gente até comentou aqui no vídeo de mais cedo, né? Falando, poxa, vai ser aí um jogador importante em 2023, porque os jornais argentinos já cravavam ali o jogador no Vasco em 2023. Então é o seguinte, família vascaína, a última informação que aconteceu aqui é que Vasco e Vélez Sarsfield, tudo certo, o Vélez quer vender o jogador pro Vasco, mas o jogador e o empresário querem aí para um time da Europa. Segundo as informações, né, a proposta do Vasco é maior e o Vélez prefere vender o jogador para o Vasco. Mas a gente sabe, a gente vê aqui, a gente traz vários comentários, a gente vê ex-jogadores, jogadores falando que a vontade do jogador nessa situação, ela é bem importante aí, né, a família vascaína. Então, se o Luca Orediano não vem, que muito provavelmente seria o camisa 10 do Vasco para 2023, já é uma outra situação que preocupa demais, né? Porque você tem ali o Pedro Raul, que é um jogador que realmente vem para somar, tenho certeza que vai ser aí artilheiro em 2023, se Deus quiser, mas precisa das opções aí para ajudar ele. E no atual elenco do Vasco,
Acho que até tem ali o Egnaldo, o Marlon Gomes eu acho que vai ter que ser um pouco mais recuado para a função dele, então o Vasco vai ter que reforçar o seu elenco nesse ataque. Luca Orediano seria muito importante, um jogador aí que com características interessantes de velocidade, de drible, né, de puxar para o meio, achar bons passes aí, então esse jogador pode não chegar no Vasco pelo fato dele querer aí jogar no futebol europeu. Ele e o seu empresário, mas vamos ver aí os próximos capítulos dessa situação. Espero que ele possa acertar com o Vasco, porque seria aí, na minha opinião, camisa 10 para 2023. Um outro nome que está sendo cogitado aí algumas semanas atrás, e aí esfriou, e agora, segundo algumas informações, dizem que o Vasco vai fazer de fato uma proposta pelo Franco Fagundes, também que joga ali na frente. É um setor realmente muito importante também aí que o Vasco tem que reforçar, a família vascaína. Então, dentro disso que a gente comentou aqui, sobre os jogadores que o Vasco já acertou, sobre os jogadores que o Vasco está próximo, que é o caso do Lucas Piton, eu quero trazer aqui, família vascaína, primeiro a opinião do Edmundo, que elogiou aí a contratação do Léo e também gosta do nome do Lucas Piton. Se liga só. Eu acho que são dois ótimos jogadores, não são, assim, craques da seleção brasileira, mas eles podem se tornar, eu acredito. São bons jogadores. Acho que melhor ainda o Piton. Porque o Léo a gente já viu bastante. Ele ainda não jogou num time, assim, campeão, né? O São Paulo é fantástico, mas para a gente testar se ele, de fato, é bom mesmo. Mas o Lucas Piton tem muito talento. Só que parece que a torcida, ou a imprensa, sei lá, deixa ele um pouco nervoso. E acho que a mudança de ares vai ser muito bom para ele. Ele vai ser muito bem recebido em São Januário. Ele tem muita qualidade, né? Ele marca, chega na frente, ele bate bem na bola, pelo menos nos jogos que eu vi. Eu gostei. Então, acho que são boas contratações, muito melhores do que aquelas que estavam sendo ventiladas aí no passado. E, cara, em relação a preço, né, são dois atletas que tinham vínculo com o clube. Dois clubes grandes, né? São Paulo e Corinthians. Então, você, para adquirir esses atletas, tem que pagar, tem que gastar dinheiro. E vale a pena lembrar que as contas são feitas em euro. Aí, quando você vai para o euro, são 2,5 milhões de euros, 3 milhões de euros. Não é tanto. Né? Não é tanto para o mercado. Porque se esses jogadores fizerem sucesso com a camisa do Vasco, o Vasco, ou a 777, tem condições de vendê-los, de revendê-los e recuperar esse dinheiro. Eu prefiro que esse dinheiro seja investido em jovens promissores do que em veteranos em final de carreira. E aí, família vascaína, eu estava acompanhando um programa, fiz um corte do programa da ESPN, acabei nem trazendo aqui no canal, mas basicamente eu estou vendo aí, é um comentário geral, já assisti alguns programas na Sport TV, comentário sobre a movimentação do Vasco no mercado, de olhar para jogadores jovens, de contratar o Pedro Raul, o Léo, o próprio Piton, na ESPN também falando que está gostando da movimentação do Vasco aí para 2023. E aí eu quero trazer esse comentário aqui para ver se você concorda. Se liga só. A primeira coisa a gente só vai entender se as SAFs foram boas ou não no médio prazo. Porque a SAF é uma empresa, o futebol virou uma empresa. Sim. E empresa que pega uma diretoria que assume uma empresa quebrada, ela precisa investir para levantar a empresa. Quando você investe num clube, você vai tentar trazer mais arrecadação, seja de arquibancada, seja classificando para outros campeonatos, colocações melhores nas competições, valorizando os jogadores, negociando os jogadores, porque a empresa visa lucro. Então, nesse primeiro momento, o objetivo da empresa é continuar na primeira divisão, porque a cota de primeira divisão é muito maior que da segunda divisão, quem sabe classificar para um torneio continental. Para essa primeira etapa, que eu não sei como é que essa empresa vai ser bem administrada no médio prazo, daqui a 3 anos, 4, 5 anos, eu acho que o Vasco está montando um time capaz de fazer uma primeira divisão tranquila, me parece, de conseguir permanecer ali, quem sabe se embalar, conseguir uma colocação num torneio continental e depois pensar nos próximos passos como empresa. É isso, né, família vascaína? Eu quero saber a sua opinião, se você realmente está confiante aí com a movimentação, com os nomes que estão surgindo, né? O Vasco tem 3 reforços e está perto aí de anunciar o 4º, que é o Lucas Piton, mas esse trabalho, essa movimentação inicial te dá a certeza que o Vasco vai ter um time competitivo em 2023. Uma outra situação que a gente vai ter que se preocupar aí é a saída do Andrei, né, para o Chelsea, e aí até surgiu agora a informação que o Vasco estaria de olho, o nome que está sendo cogitado, especulado aí no Vasco, seria do Hércules, né? Jogador que é um volante lá do Fortaleza. Cara, eu até gosto muito do nome. Eu acho que é muito bom jogador, forte, rápido, né? Chega bem na frente, inclusive fez 4 gols no Campeonato Brasileiro, né, desse ano. É muito bom jogador, 22 anos. Eu gosto muito do Hércules, mas para substituir o Andrei Santos, eu acho um pouco demais. Então, para trazer o Hércules, eu acho que é naquela situação que a 77 quer repetir aí o modelo do Red Bull, né?
que é trazer jovens jogadores, desenvolver e aí ter boas vendas. Então o Hércules é um jogador nesse sentido. Para substituir, para chegar, para ser titular no Vasco da Gama, no lugar do Andrei Santos, acho que o Vasco teria aí, né, o Paulo Brax, olhar para um jogador com mais peso, com mais bagagem, até jovem, mas mais testado. Né? O Hércules fez um bom ano aí pelo Fortaleza, mas eu acho, na minha opinião, que é uma amostra pequena, família vascaína. Então, quando você olha aí todas essas movimentações, os nomes que estão certos, os nomes que estão próximos, os nomes que estão sendo cogitados, você entende que o Vasco vai ser competitivo em 2023? Eu acho que é uma grande questão, família vascaína, porque se você parar para pensar os jogadores que, por mais que possam ser questionados em determinados momentos, que é o caso do Thiago, do Yuri, né, são jogadores que saíram, e jogadores que a gente não queria que ficasse, ficaram, que é o caso do Edmar, o Anderson Conceição, eu acho que alguns torcedores do Vasco até queriam a permanência, e aí a gente tem agora a perda do melhor jogador do Vasco, talvez não, né, com certeza é o melhor jogador do Vasco, o Andrei Santos. Então, família vascaína, eu acho que realmente a gente tem que ter mais calma aí, a própria imprensa, tô vendo aí muitos elogios, mas eu tô com o meu pezinho no chão, família vascaína, não acho que ainda é o momento da gente, o Vasco tá tranquilo, vai ser competitivo em 2023. Falta mais peças. Tem que chegar mais jogadores. Só chegaram 3 até agora. O Lucas Piton ainda não foi anunciado de forma oficial. Olha o que aconteceu aí com o Luca Orediano. Então eu quero ver os reforços com a camisa do Vasco, papel assinado, pra gente realmente visualizar. Vamos ser competitivo ou não em 2023, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto. E é muito bom ser Vasco.